Fala aí, Sextiners, tudo bem com vocês? Hoje continuamos a falar da Inglaterra e vamos apresentar para vocês os melhores lugares para visitar, os principais pontos turísticos e dicas para aproveitar a gastronomia local. Começando pela capital do país e terra do rei, Londres. Londres é histórica, tradicional e moderna, tudo ao mesmo tempo. A cidade tem uma relação de museus, parques, marcos arquitetônicos, mercados, pontos históricos, pubs e restaurantes que parecem não ter fim. Para os amantes de grandes clássicos do cinema, Londres é muito conhecida. Peter Pan e Mary Poppins voaram sobre o Big Ben. Harry Potter percorreu seus becos, ou uma versão mágica deles. Tudo isso explica porque conhecer Londres é o sonho de tantos brasileiros. E quer saber? É tudo isso que você pensa e muito mais. Os principais pontos turísticos que destacamos na cidade são Palácio de Buckingham, um dos pontos turísticos mais procurados, famosos e visitados da cidade. É a casa da família real britânica e preserva ares monárquicos até hoje. Um dos exemplos é a famosa troca da guarda real, que ocorre nas segundas, quartas, sextas e domingos, na maior parte do ano, podendo ser realizada diariamente durante o verão europeu. Construído em 1703, o prédio é gigante. Tem 775 quartos, incluindo 92 escritórios e 78 banheiros. Mas, para alinhar as expectativas, é importante reforçar que o palácio só pode ser visto por fora, justamente por ser a casa da família real. Torre Big Ben, um dos principais cartões postais de Londres e onde está instalado o parlamento inglês. Ele fica às margens do rio Tamisa, na região central da cidade, e possui o maior relógio de 4 faces do mundo e o mais famoso também. Uma dica de foto: um bom lugar para registrar o Big Ben é do outro lado da rua do rio Tamisa, em frente ao aquário Sea Life, especialmente se estiver passando um ônibus vermelho de 2 andares pela ponte para fazer uma composição. London Eye, uma das atrações mais cobiçadas de Londres. Com 135 metros de altura, é a maior roda gigante da Europa. Em 99, quando foi construída, era a maior do mundo. Ela tem 32 cabines de vidro, totalmente fechadas, que levam aproximadamente meia hora para dar a volta. Lá de cima, você tem uma vista espetacular da capital britânica. A Abadia de Westminster. Construída no século X, a Abadia de Westminster é um dos lugares mais históricos da capital inglesa, pois foi nela que a Rainha Elizabeth II foi coroada, em 1953. Lá também ocorreu o casamento da Kate Middleton e do Príncipe William, em 2011. E também aconteceu a coroação do Rei Charles em maio de 2023. Um passeio pela abadia é obrigatório, pois ela ainda conta com inúmeras obras de arte. St. Paul Cathedral. A Catedral de São Paulo e sua grandiosa cúpula, uma das maiores do mundo, são um importante cartão postal de Londres. Sede do Bispo de Londres, a catedral foi palco de acontecimentos de repercussão internacional, como o casamento do Príncipe Charles e da Lady Diana, em 1981. Além disso, nos fundos da catedral há um belo jardim com gramado, roseira e algumas árvores, onde os londrinos aproveitam o sol quando ele aparece. Tower Bridge é considerada a mais bela entre as pontes sobre o rio Tamisa, e até hoje faz todo mundo parar o que estiver fazendo e observá-la abrir para a passagem de embarcações maiores. A Tower Bridge tem 2 torres gêmeas que parecem saída de um conto de fadas, e vale muito a pena atravessá-la, conhecendo suas calçadas largas e observando todos os detalhes dessa construção única. St. James Park, um dos parques mais famosos de Londres, especialmente em razão da sua localização. Fica ao lado do Palácio de Buckingham e a 2 quadras do Big Ben. O mais antigo entre os parques reais, o St. James tem amplos gramados, muitas árvores, canteiros de flores e um lindo lago. O St. James Park fica no distrito de Westminster, em Londres, ao lado do Palácio de Buckingham. Falando agora sobre os museus londrinos. O primeiro deles é o Museu Britânico, o maior e também o mais visitado museu de Londres. Em 92 mil metros quadrados e um acervo superior a 7 milhões de peças de todos os continentes. É uma das atrações mais incríveis da cidade. E o mais legal, a entrada é gratuita. Museu da História Natural.
uma das atrações mais incríveis para famílias em Londres, capaz de encantar crianças e adultos. Ele convida o visitante a uma viagem através de 4,6 bilhões de anos no planeta Terra, com seu acervo de mais de 800 milhões de itens, divididos em 5 coleções principais: de plantas, insetos, minerais, dinossauros e animais. Tate Modern, o principal museu de arte moderna e contemporânea de Londres e um dos mais famosos do mundo. Ele reúne obras dos últimos 100 anos, incluindo pinturas, esculturas e instalações de artistas famosos de todo o mundo. Quem gosta de arte moderna pode ficar facilmente uma tarde inteira nesse museu. Saindo dos museus e voltando para as principais atrações. Agora vamos falar do Sea Life. O Aquário de Londres abriga uma das maiores coleções de animais marinhos da Europa. Tem mais de 500 espécies distribuídas por 14 zonas temáticas. É uma atividade interessante para famílias com crianças e para quem nunca visitou um grande aquário. Ah, e Londres não é Londres se não falar de Harry Potter, certo? Então, falaremos agora da plataforma 9 3/4. A plataforma 9 3/4 da King Cross Station é famosa entre os fãs de Harry Potter. No mundo criado por J.K. Rowling, é onde os alunos da escola de bruxaria pegam o expresso de Hogwarts. Eles chegam à plataforma mágica atravessando uma parede de tijolos entre a plataforma 9 e 10. Na estação de trem King Cross do mundo real, as plataformas 9 e 10 são separadas por trilhos, mas isso não impede que os Pottermaníacos marquem presença no lugar. Na área de circulação pública mesmo, não é necessário comprar um bilhete, bem no final da King Cross há um cenário para tirar fotos e uma loja com produtos da saga. Além da plataforma, e ainda mais especial, Londres conta com um tour pelos estúdios do Harry Potter, onde foram gravados todos os filmes do bruxinho. Estou falando do The Making of Harry Potter. Nos estúdios, você terá a oportunidade de passear por cenários incríveis dos filmes, pode provar a cerveja amanteigada e até voar a bordo da sua própria vassoura. No mesmo passeio, é possível se divertir na área dos vestuários e ver de perto as roupas utilizadas pelos personagens. E no final, vale a pena visitar a incrível loja de souvenirs, com centenas de acessórios, roupas, brinquedos e muito mais, para garantir uma lembrancinha. Importante reforçar que o estúdio fica a 32 km de Londres e o passeio pelo set dura cerca de 3 horas. Outro grande nome e representante da fama londrina são os Beatles. Lá em Londres também tem algo representando ele. Estamos falando da Abbey Road. É a rua de Londres eternizada no disco de 1969 dos Beatles. Além de levar o nome da via, a fotografia da capa retrata Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison atravessando a faixa de pedestres em frente ao seu estúdio de gravação. A icônica faixa de pedestre é um ponto turístico badalado. Então, se você quer a faixa vazia, talvez precise de um pouco de paciência. E tem mais um detalhezinho: os carros. A Abbey Road é uma rua normal. Passam carros, ônibus, caminhões e bicicletas normalmente por ali. E nem todos os motoristas são empáticos com os turistas. Então, é importante respeitar o trânsito. Na mesma rua, temos a Abbey Road Studios. O Abbey Road Studios fica a poucos metros da famosa faixa de pedestres e é considerado o estúdio de gravação mais famoso da Europa. Foi onde os Beatles apresentaram All You Need Is Love na primeira transmissão mundial ao vivo via satélite, em 67. Além de atravessar a faixa de pedestre, outra tradição é escrever uma mensagem na mureta branca do estúdio. E não precisa ficar acanhado, eles incentivam esse gesto. Falando um pouquinho agora sobre as principais ruas de Londres, os bairros e as feiras mais famosas. Começamos pelo Portobello Market. Localizado no romântico bairro de Notting Hill, é uma das feiras de rua mais famosas de Londres. Estende-se por algumas quadras da Portobello Road. As lojas e bancas de antiguidade com obras de artes, acessórios, roupas e flores e comidinhas também. Lá você passará em frente ao The Travel Bookshop, cuja faixa virou cenário do filme Um Lugar Chamado Notting Hill. O mercado de rua funciona de segunda a sábado, sendo sábado o dia mais movimentado por ser o principal comércio de antiguidades. Piccadilly Circus é o cruzamento de 4 ruas de Londres e um dos pontos super movimentados que virou um cartão postal da cidade. Um dos lugares favoritos dos turistas para tirar fotos. Nessa região, tem muitas lojas, teatros e restaurantes.
Telões gigantes de anúncios na fachada dos prédios são características marcantes dessa interseção, bem como os cordões com bandeiras britânicas. Vale ir lá de dia e também à noite. A iluminação do local torna tudo mais especial. Oxford Street, uma das ruas comerciais mais movimentadas da Europa. Estima-se que 500 mil de pessoas passam por ali diariamente. É um dos melhores lugares para fazer compras em Londres. Tem cerca de 300 lojas, onde você encontra roupas femininas e masculinas, sapatos, perfumes, acessórios, entre outros. Sobre a culinária londrina, ela não é famosa internacionalmente, mas por ser uma das cidades mais cosmopolitas que existem, lá é possível encontrar comida de todo canto do mundo. Listamos aqui algumas boas opções. Ceru, um dos restaurantes mais recomendados para comer em Londres. O cardápio é bastante extenso, com várias opções de entradas, saladas, pratos vegetarianos, carnes e peixes. Além disso, o restaurante também serve um amplo menu de sobremesas, compostos por mousses, sorvetes, profiteroles e muito mais. The Red Lion, localizado bem pertinho do Big Ben, é um dos pubs mais recomendados de Londres e também um dos mais bonitos. Além de uma variedade incrível de cervejas e drinks, o local também conta com pratos deliciosos e um ambiente aconchegante. Padella, um dos melhores restaurantes baratos em Londres, lendário tanto pela qualidade das massas quanto pelas longas filas. Norman's Café. O Norman's Café se orgulha de oferecer pratos clássicos de café da manhã a almoço de alta qualidade. Tem um menu fixo e simples, e é possível fazer uma refeição farta por menos de 11 libras por prato. Apesar de pequeno, o lugar é limpo, aconchegante e o serviço é muito rápido, ideal para quem precisa fazer uma pequena parada no tour pela capital britânica. Popeyes. O Fish and Chips é um prato clássico da culinária britânica e o Popeyes está entre os melhores restaurantes que oferecem essa iguaria em Londres. Além disso, a decoração do restaurante é inspirada nos anos 70, com paredes repletas de quadros e discos de vinil. É uma outra atração do local. Chinatown. Na Chinatown de Londres, o céu é colorido por lanternas chinesas e bandeiras britânicas. É um dos lugares mais legais para se jantar em Londres, com restaurantes para diversos bolsos. Tem muitos estabelecimentos chineses, obviamente, mas você também vai encontrar muitos tailandeses e japoneses também. Uau! Não tem como não se apaixonar por Londres. O que não falta são coisas para fazer e fotos para tirar. Mas agora, vamos conhecer um pouco mais sobre nossa próxima cidade, Windsor. Localizada a aproximadamente 1 hora de Londres, Windsor é uma cidade repleta de história e tradição real, que merece ser visitada. Além de abrigar o maior e mais antigo castelo habitado do mundo, a cidade também é famosa por ser a residência da realeza britânica há séculos. O que destacamos são: Castelo de Windsor, com certeza o principal atração da cidade. A residência real, que data do século XI, abriga famosos salões de estado, a casa de bonecas da Rainha Maria, exposições de arte itinerantes e muito mais áreas que podem ser acessadas por visitantes, mediante pagamento de um ingresso. Outra estrutura que atrai olhares e que é aberta é a belíssima Capela de São Jorge, que abriga túmulos de 10 soberanos, incluindo o Henrique VIII. Ele foi o local do casamento do príncipe Harry e da princesa Meghan, então é um ponto turístico super visitado. Troca da Guarda. Assim como ocorre diariamente no Palácio de Buckingham, em Londres, há também uma cerimônia da Troca da Guarda no Castelo de Windsor, com duração de aproximadamente 45 minutos. Para assistir, é necessário ter ingresso para a visita interna do castelo, mas também é possível ver os guardas marchando do lado de fora do castelo. The Long Walk. Outro cartão postal de Windsor é uma avenida de árvores alinhadas que permeiam um caminho de 4 km de extensão e 75 metros de largura, e que liga o Castelo de Windsor ao Windsor Great Park. Esse, inclusive, um parque com mais de 2.000 hectares, permeando por várias plantas e que é outro ponto turístico gratuito da cidade. Alexandra Park, um dos parques públicos que fica às margens do rio Tamisa e faz uma homenagem à Rainha Alexandra, esposa do rei Eduardo VII. Aqui é possível passear entre pequenos lagos, áreas para piquenique e trilhas de corrida. É um passeio tranquilo e gratuito, que vale a pena se tiver tempo livre durante a viagem e quer descansar, sem deixar de conhecer os encantos de Windsor. Legoland. Essa dica é para os pais que viajam com crianças. Existe um parque Legoland em Windsor, assim como existe na Flórida, nos Estados Unidos.
Fica a 3 km do centro da cidade e conta com mais de 50 brinquedos, bem como reproduções enormes de figuras feitas inteiramente de Lego. Falando da culinária, os pratos não são diferentes dos encontrados em Londres, mas separamos aqui alguns restaurantes e pubs bem legais da cidade para se conhecer. The Duchess of Cambridge. Para experimentar a verdadeira culinária de Windsor, recomendamos o The Duchess of Cambridge, um tradicional pub britânico que serve deliciosas opções de comida e bebida. The Carpenter Arms, outro pub inglês de caráter único, revelado por sua variedade eclética de cervejas e suas comidas de pub de qualidade, que é servida como devem ser, com uma dose generosa da famosa hospitalidade britânica. The Boatman, restaurante localizado às margens do rio, oferece uma vista deslumbrante da cidade e oferecem pratos com ingredientes locais e sazonais. Blue Glass BBQ, restaurante ideal para quem busca os sabores autênticos do sul dos Estados Unidos. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima Pílula do Conhecimento, vamos continuar falando dos principais pontos turísticos e da gastronomia, mas dessa vez de Liverpool, Oxford e Manchester. Até mais!